Ele pressiona, dizendo para ele dizer alguma coisa, e se ele der algo bom, vai pensar nisso. Nervosa, a garota diz que trouxeram comida para todos, mas ele questiona se deveriam apenas dar de graça para o guia astuto, porque o grupo arriscou suas vidas por isso. Eles deveriam carregar, mas essas mãos não levantaram um dedo para ajudar com isso. Alguém uma vez disse que não deveria haver caridade. Ouvindo tudo isso, Jizin e Yang permanecem em silêncio, com um sorriso no rosto. Ele acha que, se conseguir trazer todo mundo para o seu lado, vai se livrar desse cara, querendo ver quanto tempo ele vai agir dessa maneira. No entanto, o protagonista simplesmente diz que é uma pena, porque ele não pode dar nada em troca, e pergunta como podem fazer isso funcionar. A loira diz que ele deve ter muitas coisas e pede para que ele compartilhe com o grupo. Em segundo plano, ela pergunta do que ele está falando. T responde que Kang entrou em seu lugar secreto e deve ter encontrado alguma coisa boa lá. Sorrindo, ele diz que deveria compartilhá-lo com o grupo, pois todos eles vão viajar juntos, oferecendo uma barra de cereal. Ele pede para que eles parem de brigar por coisas bobas. A Gao apenas observa sua atitude com os braços cruzados. Ele responde que todos aprenderam bem e diz até para não mudar de assunto. Levantando-se da cadeira, ele acha que a loira não foi sutil, mas isso faz sentido, já que ele vê o herói como um igual. No entanto, ele acha que isso não é o problema, e que não deve ficar com eles, porque conhece o grupo e sabe que suas ruínas não farão diferença. Enquanto se afasta, a loira pergunta onde ele está indo. Em sua mente, Kang acha que veio por causa dos erros e que fez o que pôde. De repente, ele lembra como Kang age e não consegue imaginar dizendo isso, porque ele também se encolhe ao sair. Ele diz a eles para se cuidarem e ficarem na sombra. Vendo isso, ele pode ficar louco. JYN está nervoso, e a loira intervém, dizendo que eles não deveriam brigar, e que chegaram até aqui sem sentido. Olhando para trás, ela convida o homem a trazer o Andu de volta, mas T diz que, se o cara quer sair, não há razão para detê-lo. Enquanto observa o herói indo embora, ele pensa que ele permaneceu arrogante até o fim. Continua dizendo que, se eles derem algo a ele, o cara astuto voltará, e que eles não o encontrarão. Virando-se, ele pergunta a SM o que ela está fazendo, questionando se ela vai correr atrás daquele maluco. Ao se aproximar do protagonista, ela diz que vai com ele e pergunta se pode vir. Nervosa, ela espera por sua resposta. Ele responde que não aguenta mais ela com ele. Ela diz que entende, mas Kang diz a ela mais uma vez que a decisão de segui-lo é dela. Essa resposta deixa a garota animada, mas alguém se aproxima por trás deles. É Todd, que diz que ainda não a levou a runas de sangue Jin. Em sua mente, ele pensa que não pode deixá-la sair de Saiyan Jin. Fala, dizendo que isso não é um problema, porque ele também decidiu ir com eles. Eles ficam surpresos quando a loira coloca a mão em seu ombro e pergunta se ele tem certeza do que acabou de dizer. Ele questiona se Kang acha que seu pai vai pegar leve com ele. Continuando, diz que aceitou o menino quando ele não era nada e pergunta se ele esqueceu tudo. Nervoso, o emo pergunta o que o pai da loira vai fazer. Ele explica que eles estão presos nesse lugar e pergunta como ele planeja contar aos seus pais. Conclui que nada disso importa mais, porque não há razão para continuar ouvindo o agressor como antes. Enquanto isso, Kang Junho se afasta, e a loira fica em estado de choque. Furiosa, ela grita que eles podem ir, já que a comida é deles de qualquer maneira, e pergunta se alguma coisa mudará se eles caminharem para outro lugar. Consumido pela raiva, ele diz que, no final, eles voltarão rastejando. Algum tempo depois, o trio passa pelas ruas vazias. Jin pergunta se eles deveriam ter trazido mais comida, já que não tem muito em suas mochilas. A garota concorda, enquanto o cão observa uma jaqueta. Colocando a nova jaqueta, ele afirma que não faria sentido. Essa afirmação deixa os dois bastante confusos. Sentindo-se ótimo com a nova jaqueta, ele diz que eles precisam fazer alguma coisa e que deveriam se apressar. Nervoso, o emo questiona o que esse cara está pensando, porque Ansu tem o poder de fazer o que quiser, e se ele causar problemas, não valerá a pena. Ao mesmo tempo, Kang afirma que sabe o que ele está pensando, mas não o julga, já que o emo não sabe nada sobre a lua. Quebrando a tensão, o herói avisa que é quase meia-noite. Olhando para cima, ela pergunta o que isso significa. Então, percebe algo estranho. Confusa, ela aponta e pergunta se algo está errado com a lua. A lua parece normal à primeira vista, mas, dentro dela, um olho bizarro se forma. É um olho gigante que parece estranho. Em estado de choque, a garota pergunta se a lua realmente abriu os olhos. Assustado, Saiyan pergunta o que está acontecendo, porque a comida dele virou areia sem motivo aparente. A garota, preocupada, verifica sua bolsa para ver se aconteceu com toda a comida deles. Ao abrir o saco, ela percebe que tudo o que trouxeram virou areia. Nervoso, o emo pergunta sobre a luz brilhante que está vendo. Percebendo que são pessoas, ele diz que seus esconderijos estão sendo expostos. A garota pergunta se eles também estão brilhando, e o emo teoriza que não podem ver quem está por perto, mas ela está chocada ao ver humanos brilhando mesmo através das paredes, entendendo que agora eles podem ver onde todos estão, e que isso basicamente os força a lutar entre si. Outro se aproxima e pergunta ao líder do grupo se ele sabia sobre isso. Sorridente, Kang diz que, mesmo com superpoderes, ele não sabia disso, mas o emo acha que a reação do herói não foi a de alguém inconsciente. Humanos estão lutando e acusando uns aos outros de roubar sua comida, e até ameaçando matar alguns, exigindo que outros entreguem toda a comida em um ato desesperado. Ouvindo tudo isso, Kang pensa que este mundo é verdadeiramente horrível e explica que a razão pela qual disse a eles para não tomarem tudo é essa, e enquanto essa lua, que só existe neste mundo, está acima, toda a comida do povo desaparecerá completamente. Nesse momento, Ansu começa a andar, e o emo pergunta onde ele está indo. Respondendo, ele diz que precisa fazer o que tem que ser feito. Enquanto isso, outro grupo está em choque, pois toda a sua comida virou areia. A menina loira pergunta o que podem fazer agora e se deveriam procurar por mais comida em outro lugar. O companheiro dela diz que já levaram toda a comida da loja, e a loira pensa que o cara astuto já sabia que isso iria acontecer. Irritado, ele questiona se o herói o enganou. Assustada, a
loira chama Tung, dizendo para ele olhar lá fora. No centro, várias pessoas estão brilhando, são aqueles valentões. Sonho acha que Tai o enganou e começa a procurar o valentão. Observando pela janela, a loira pensa que não tem chance contra esse grupo. De repente, a garota diz que eles deveriam seguir Ansu. Aproximando o rosto dela, ela questiona se realmente querem voltar para a pessoa que os abandonou. Atirando, ela pergunta o que podem fazer, dizendo que ficar parados não resolve nada. Continuando, ela diz que, se não conseguem encontrá-los, irão atrás deles. Ansu oferece sua ajuda. Dessa forma, o companheiro concorda, dizendo que assim eles podem fazer as pazes. Com relutância, T pensa que sua ideia de aliança temporária faz sentido, mesmo que não goste. Ele vê isso como uma chance de fazer Kang se unir a ele. Ele então diz que estão certos e que devem ajudar o grupo que está lá fora. Ele diz a eles para ficarem quietos e apenas seguirem-no. No entanto,